Eu vou me arrepender disso. Mas meu marido disse, e ele tá rindo porque ele sabe que eu vou me arrepender disso, que eu devia começar esse vídeo dizendo que by order of the Peaky fucking Blinders, porque a gente precisa falar de Peaky Blinders. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. Como você já deve ter percebido, porque afinal de contas foi o que a gente falou, a gente hoje vai falar um pouco sobre Peaky Blinders. Peaky Blinders é um show da BBC. Um show não, Nádia. A show. It's a series. Peaky Blinders é uma série da BBC e transmitida aqui no Brasil pelo Netflix, que conta a história de uma gangue na Inglaterra de 1920, 1930, more like it, liderada pela família Shelby. Pensa um filho perdido de Sons of Anarchy, o poderoso chefão com uma pitada de, sei lá, Guy Ritchie aí no meio. É mais ou menos essa a vibe. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. É engraçado porque se você me dissesse, tem uma série que é de gangster de 1930 mais ou menos, na Inglaterra, e as pessoas são ex-soldados, e um monte de coisa, e cigano, e corrida de cavalo, eu ia talvez não me interessar tanto. Mas Peaky Blinders é uma série tão boa em todos os aspectos. Os personagens são incríveis, a fotografia é linda, a trilha sonora é muito boa, as histórias são muito bacanas, a construção de mundo, assim, pra você conhecer um pouco mais de Birmingham naquele período e o que significa ser trabalhador nessa época, e as dinâmicas do pós-Primeira Guerra, os conflitos e a dinâmica de, tipo, pós-Primeira Guerra, o surgimento e acirramento das questões sociais, né, assim, o socialismo cada vez mais presente, tudo isso aparece ao longo da série e não é nem panfletário e nem uma coisa, assim, cômica e tal. Cara, é uma série tão boa, eu não consigo... Me faltam palavras pra expressar o quanto eu acho essa série incrível. You will have the crown of a prince. Soon to be king, I'd bet. Como de costume aqui no Experimento, a gente não vai entrar em terreno de spoiler, porque afinal de contas, a ideia é preservar a experiência de quem ainda não tenha assistido, mas a gente precisa falar sobre Peaky Blinders. Um dos principais motivos pelos quais eu sou apaixonada por essa série é o personagem principal, Thomas Shelby, interpretado pelo Cillian Murphy, aquele maluco que fez o espantalho no Batman do Christopher Nolan. Meio bonitão, meio esquisito. Ele. O Thomas Shelby é tão bem escrito. Se você gosta de personagens que são estrategistas, tipo o Mindinho do Game of Thrones, o Thrawn pra quem é fã de Star Wars, essa vibe, vocês vão amar o Thomas Shelby. Ele é um cara que parece estar sempre jogando 2, 3, 4 jogadas à frente no torneio de xadrez, mas que também se adapta muito facilmente quando alguma coisa dá mais ou menos errado. E uma coisa que é muito legal também é observar a dinâmica dele com os personagens secundários e com os vilões. E isso é uma coisa que é particularmente bacana de Peaky Blinders, que é a série trata os personagens secundários, os vilões, todo mundo com o mesmo nível de vamos escrever esses personagens bem, essas pessoas têm toda uma história, têm todo o seu trauma, sua bagagem, e a gente vê tudo isso em cada um dos personagens. Então é uma série que, assim, é quase tipo ler um livro, sabe? Assistir a série. É uma série mais pesada, não é uma série que eu recomendaria, talvez, maratonar, porque ela é um pouco mais lenta, ela é muito densa, mas ela é uma série muito boa. Eu, por exemplo, já assisti umas 3 ou 4 vezes todas as temporadas, porque tem sempre tanta coisa pra você unpack, sabe? Pra você explorar. Cada vez que você reassiste, você pega uma questão que você talvez não tenha assistido, um manejo, um trejeito de um determinado personagem que denuncia o que ele vai fazer lá na frente. Cara, sério, assistam. É muito bom. You are worse than them.
Anyway, we're Peaky Blinders. We're not scared of cops. Eu tava falando sobre como a série... Eita, bati no microfone. Eu tava falando sobre como assistir a série é basicamente igual a ler um livro, e isso é 100% verdade, assim, cada temporada é basicamente uma aula de storytelling. Você tem personagens muito definidos, com motivações muito bem definidas, com objetivos muito bem definidos, com arcos muito, assim, estruturados, e você consegue acompanhar essa evolução para os personagens que vão, né, a série inteira. Você consegue ver cada uma dessas transformações e como elas impactam a lógica, a persona de cada um dos personagens. Os arcos são super complexos, assim, a narrativa é super bem estabelecida, então é realmente uma aula de storytelling. E não é nada mal que o elenco seja particularmente carimbado, né? A gente tem, eu já falei, do Cillian Murphy no papel do Thomas Shelby. A gente tem a Helen McCrory como a Polly Shelby, que é basicamente a figura matriarcal da família, e é um personagem muito interessante porque tá sempre em justaposição e contraposição com o Thomas Shelby, né? São dois personagens que estão ali o tempo todo trabalhando juntos pela família, mas ao mesmo tempo estão, assim, frequentemente em conflito. A gente tem o Tom Hardy, o Adrien Brody, o moço que fazia o Mindinho, assim, só monstro no elenco. Então, cara, com tudo isso, essa série, que é sobre uma família de gangsters na Inglaterra de 1920, que poderia ter me passado completamente despercebida, completa todas as caixinhas do que eu gosto em uma série, assim, são ótimos personagens, ambientação incrível, trilha sonora... Cara, a trilha sonora de Peaky Blinders merecia, sei lá, um episódio específico pra tratar sobre, porque é muito boa. A ambientação é muito fantástica, a fotografia é linda, o figurino é... Eu quero todas as roupas de todos os personagens, assim, sério, muito bom. Um outro aspecto muito bacana da série é, como eu disse, ela se passa ali na década de 20, 30, e é no pós-guerra, pós-Primeira Guerra. E aí cada um dos personagens lida com o trauma de ter ou estado na guerra, ou lidado com a guerra, ou tido que ficar para trás enquanto os homens iam à guerra, da sua própria forma, assim. E isso não é uma coisa que é lateral ou pouco importante, ele tem impacto na narrativa da série, ele tem peso na vida dos personagens, então é uma coisa muito legal ver o trauma tratado de maneira tão séria numa série que poderia perfeitamente bem escolher ignorar isso, mas não, ela vai lá e trata especificamente disso. Uma coisa de estrutura, de escrita que eu achei muito legal é que o Tommy, que é o personagem principal, né, o personagem interpretado pelo Cillian Murphy, ele é escrito em constante contraste com o resto da família dele. Então, enquanto ele é frio e calculista, ele tem um irmão que é absolutamente impulsivo e, enfim, faz cagada o tempo todo. E aí essa contraposição entre o Tommy e o resto da família coloca eles em constante embate, porque, né, o Tommy é o cara do planejamento, os outros não necessariamente. O Tommy é o cara do silêncio, os outros falam demais. Essa contraposição faz com que ele esteja em constante destaque, assim, você se vê o tempo todo voltando os olhos pra ele, você tá o tempo todo querendo saber o que ele tá pensando, o que ele vai fazer e tal. E isso é uma coisa muito legal pra quem gosta de storytelling, é uma maneira muito bacana de você dar destaque ao seu personagem principal, sem necessariamente você ficar dizendo, ele é o escolhido, ele é incrível, porque ele é um gênio, porque não sei o que. Não, ele é um personagem cheio de falhas, ele não é um homem perfeito, ele é um homem bastante complicado, mas essa contraposição faz com que você não consiga parar de pensar nele em um único segundo da série. E isso é uma coisa muito legal. E, é claro, eu comentei, né, que o Tommy é um excelente estrategista, que ele me lembra um pouco o Thrawn, o Mindinho, uma coisa meio assim,
mas ele é muito também um homem de família, assim, ele tem uma preocupação com a família, com manter a família dele junta, com manter a família dele protegida e tal, e aí é uma coisa muito legal você ver essa contraposição entre um cara muito duro. Os Peaky Blinders têm esse nome, eles explicam isso na série, porque eles usam uma boina, e na boina eles costuram navalhas, então quando eles vão cair na porrada com alguém, eles usam a boina pra cortar as pessoas. E aí você vê a contraposição dessa extrema violência com um cara que é real, muito família. É uma coisa muito legal, assim. Eu, particularmente, gosto de personagens que têm essa coisa meio quase paradoxal. Raise a hand, all those who want to strike. Tem dois personagens que eu acho que merecem destaque quando a gente tá falando de Peaky Blinders. O primeiro é o Alfie Solomons. Ele é interpretado pelo Tom Hardy. Ele é um homem judeu, padeiro, supostamente. Mas, pra ele estar envolvido com os Peaky Blinders, ele não pode ser só padeiro, né? E ele é um personagem que é muito legal porque ele usa muito da retórica e de estar o tempo todo falando e de estar constantemente... Ele não é só que ele fala muito, mas ele fala... Assim, é quase verborrágico. Well, I've heard very bad things about you Birmingham people. Hey. You're all gypsies, right? So would you live in a fucking tent or a caravan? Mas ele usa disso nas negociações dele, ele usa disso como uma ferramenta para o próprio poder. É uma coisa muito incrível, assim, é um personagem que realmente merece ser estudado e analisado, porque ele é, assim, bem diferente do que a gente está acostumado a lidar. E eu gosto da retórica dele, eu gosto do manejo das palavras como um instrumento quase tão letal quanto arma e qualquer outra coisa. Então é um personagem que eu sou apaixonada. Mas definitivamente o personagem que eu sou mais apaixonada é a Polly Shelby. Recognize it. Get up off your ass, you mum pink pig. A Polly é a matriarca da família, embora ela não seja a mãe do Tommy, nem dos irmãos dele. E o que eu acho mais bacana da Polly é que ela não é um estereótipo da personagem feminina. Ela nem é masculinizada, aquela coisa assim da personagem feminina que, para sobreviver num mundo masculino, é profundamente masculinizada, é um dos caras, é não sei o quê. Ela não é assim, ela é bastante feminina, ela tem preocupações femininas, ela se importa com a sua própria aparência, ela se importa com a maneira dela de vestir, mas ela também não é fútil de tipo, eu só quero saber de roupa e de estar bacana, não sei o quê. Ela se apaixona, ela se perde, ela é uma personagem que lida com muitos traumas, ela teve que ficar responsável pelo negócio da família no período que os rapazes estavam na guerra, e isso tem um impacto na dinâmica dela com o Tommy depois. Enfim, é uma personagem muito bacana, muito bem escrita, que não cede aos clichês ordinários de mulher e tal. E, inclusive, as personagens femininas, de modo geral, em Peaky Blinders, não são o clichê, sabe, o formatinho que a gente tá acostumado quando a gente fala de mulher. Então, realmente, é uma série que preenche todos os requisitos para ser uma coisa que eu ame profundamente, e eu realmente amo. Eu recomendo fortemente, se você ainda não assistiu, que você assista. Se você gostava de Sons of Anarchy, se você cresceu gostando do filme do Poderoso Chefão, se você gosta de filmes de máfia, se você... Cara, sei lá, vai assistir, dá uma chance, por favor, é muito maneiro. A gente precisa falar mais sobre isso, eu preciso de mais gente que goste de Peaky Blinders pra gente poder conversar mais sobre isso. Então fica aqui a minha recomendação. Se você já conhece a série, me conta aqui embaixo quem é o seu personagem favorito. Favorito é ótimo. Se você já conhece a série, eu gostaria muitíssimo de saber quem é o seu personagem favorito, porque, como eu disse, eu amo a Polly, mas com certeza cada um se relaciona com um personagem diferente. Não esquece de deixar o seu joinha, porque ajuda pra caramba o canal. E a gente se vê na próxima. Que a força esteja com vocês. Sempre. Se eu te dissesse que existe uma série sobre... Não tem microfone? Para de rir de mim, desgraça! E se... Sei lá. Não. Estrelada pelo maluco que fez o espantalho no Batman, aquele primeiro do Christopher Nolan.
eu não sei como fazer a introdução de Peaky Blinders.